Gravando. Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, vocês que estão aqui ao vivo comigo e vocês que vão acompanhar essa gravação mais tarde. Eu agradeço a atenção de vocês e a oportunidade que eu tenho de estar aqui com vocês, aprendendo mais um pouco. Nós estamos estudando este livro, Jesus e a Atualidade. Hoje iniciamos o capítulo 16, gente. Quem começou lá no capítulo 1, lá na introdução, quanta gente já avançou, quanta gente já estudou, já refletiu, já nos transformamos. O título do capítulo de hoje, que nós vamos começar, é Jesus e Repouso, mas antes de qualquer coisa, nós devemos agradecer a oportunidade. Então, vamos elevar nosso pensamento ao Pai de infinita bondade e misericórdia, pela oportunidade que temos de estarmos aqui agora, pela saúde, pelo bem-estar que nos encontramos, e também por aqueles problemas que nos cruzam o caminho. Porque já aprendemos com Jesus que esses obstáculos nos ajudam a ser mais forte, a avançar, a nos aproximar cada vez mais da nossa conexão com o Pai. Assim, com os corações e mentes mais leves, nos colocamos nas mãos de Jesus, pedindo a Ele abençoe nosso trabalho, fortaleça o nosso desejo de aprender e nos melhorar cada vez mais. Que a espiritualidade amiga nos acompanhe, nos inspire no entendimento das lições e das reflexões que hoje vamos fazer. Que durante essa semana possamos ser acompanhados e inspirados pelos nossos espíritos protetores, nos ajudando a pôr em prática aquilo que hoje aprendemos. Que nós possamos nos descobrir cada vez mais e cada vez mais sermos melhores. Com esse propósito, nós damos por aberto esse estudo de hoje, graças a Deus. Que assim seja. Que assim seja. Bem, então, com esse propósito de sermos melhores a cada dia, eu deixo aqui, eu não sei se vocês chegaram a ler, gente, vocês chegaram a ler a frase que eu deixei aí? Existem, para aqueles que estão só me ouvindo, eu vou falar isso, porque quem às vezes assiste depois pode ser como eu. Eu uso um momento de cozinhar para ouvir algumas coisas, então eu não vejo. Então eu vou ler para a gente, né? Para quem só estiver ouvindo, não perder. Então existem dois tipos de cansaço: quando precisamos dormir e quando precisamos de paz. Já pararam para pensar nisso, gente? Quando a estafa, o cansaço nos acomete, nós sabemos distinguir uma coisa de outra. O cansaço físico e o cansaço mental. Conseguimos, né? Quando a gente se conhece um pouquinho, a gente já consegue saber quando é que o cansaço é físico, e muitas vezes um bom banho e uma boa cama nos ajuda a revigorar e estamos prontos para a batalha, né, depois disso. Mas tem aquele cansaço que eu não sei se vocês já passaram por isso antes da gente começar as nossas reflexões. Aquele cansaço que mesmo dormindo, a gente acorda cansado. Parece que na noite a gente não descansou. É ou não é? Não acontece isso? Então, e aí? Não é um cansaço do corpo, não é verdade? Então é isso que vai ser o convite da mentora para que nós possamos refletir sobre isso. Estou curiosa para saber como é que o Eduardo vai trazer, né, tudo isso para nós. Para a gente começar a pensar sobre essa questão do repouso. Então, o repouso está ligado ao cansaço. Nós precisamos de repouso quando nós estamos cansados. Por isso que eu trouxe a frase do cansaço.
Então, antes de passar para a nossa reflexão inicial, eu vou fazer aqui um feedback com vocês. Deixa eu voltar aqui. Então, aqui a nossa imagem inicial da nossa série psicológica, né? Esse foi o nosso percurso, gente. Já tá, não sei se vocês conseguem. Toda vez que eu olho essa imagem aí, com todos os capítulos que a gente já estudou, eu faço um retorno, assim, uma lembrança boa desses 2 anos quase, né? Já se vão. Foi um ano, o ano passado inteiro. 2 anos não, mas 1 ano e meio, né? Que nós estamos juntos, aprendendo juntos. Quantas reflexões. Então, nós começamos lá na introdução, com Joana nos apresentando esse Jesus humano, esse Jesus que conosco viveu, esse Jesus que veio aqui, passou por aqui para nos exemplificar, para modelar o nosso viver na Terra. Não aquele Jesus divino que muitas vezes as religiões nos apresentam, não. O Jesus que viveu na Terra. Então, esse Jesus e Atualidade, que é esse livro, vai trazer isso. O que essa personalidade que encarnou-se na Terra, Jesus viveu e traz para nós ensinamentos, são 20 nesse livro, são 20 situações da atualidade em que nós podemos trazer Jesus para essas situações e modelar o comportamento de Jesus. Foi assim que nós começamos lá no capítulo 1, com Jesus e os desafios que a vida nos apresenta e como, seguindo Jesus, nós enfrentamos esses desafios da vida, porque a vida é um constante desafio. Falando em vida, nós fomos convidados a pensar, no segundo momento, na ideia da reencarnação, como o conceito da reencarnação dá mais sentido aos nossos desafios da vida atual. Como a vida passada e a vida futura dão sentido aos desafios que nós empreendemos na vida presente. Assim, nós vamos entendendo com essa questão da reencarnação que somos todos uma grande família. Por isso que o capítulo 3 foi humanidade. A humanidade como uma grande família, porque os elos da cultura, os elos dos próprios desafios em comum, das próprias faltas e do modo como vamos enfrentar os nossos velhos vícios, é comum a todos nós, por isso nós somos parte de um corpo que é a humanidade. Aí, a Joana nos apresenta, a mentora nos apresenta o 4º capítulo para falar de amor. Então, qual é a nossa grande meta? Qual é a grande meta dessa família humana? É desenvolver o amor incondicional, que foi o amor que Jesus veio modelar, exemplificar na sua encarnação, porque Jesus amou e nos ama incondicionalmente. Mas, para atingir esse ideal de amor, alguns passos são necessários. É por isso que Joana nos apresenta os capítulos subsequentes. Como treinar o amor através da tolerância, da honra no sentido da honra pessoal, como entender a justiça humana e a questão da justiça em se aprimorando para um dia igualar-se à suprema justiça divina, vai nos aproximando de Deus pouco a pouco, ainda muito longe, mas pouco a pouco estamos melhorando. O capítulo 8º vai falar do desenvolvimento do nosso dever, já que nós já entendemos justiça e honra, como entender o nosso dever, o dever daquele que despertou. 9 vem falar da alegria cristã, daquele que já conhece. 10º, da coragem, já que eu entendo meu dever, entendi a questão da ética, que é da honra pessoal, com alegria aceitei os ensinamentos cristãos, é a hora da coragem de praticar aquilo que o nosso modelo, o nosso mestre nos ensinou. Esses ensinamentos, para que nós possamos viver na sociedade, é necessário um tanto de coragem. 11º, não basta a coragem, é preciso decidir,
porque muitas vezes nós vamos para o embate naquele modo que a sociedade espera que nós hajamos, né? Então, nós precisamos tomar a firme decisão daquilo que queremos. 12º, e agir com responsabilidade em cima dessas decisões que tem a ver com o nosso livre-arbítrio, que é a nossa herança divina. Nós vamos tomar as nossas decisões de acordo com a nossa consciência. Entretanto, somos responsáveis por todas essas decisões. Então, cada decisão que tomamos vai nos encaminhar uma responsabilidade, que pode ser feliz ou não, mas todas as responsabilidades assumidas vão nos encaminhando para a melhoria de nós mesmos, para o conhecimento de nós mesmos. 13º, Jesus e revolução. Qual é a verdadeira revolução que o Mestre nos trouxe? Não foi a revolução das armas, não foi a revolução da sociedade no sentido de uma revolução feita rapidamente, não. Que a revolução que Jesus nos traz é a transformação de cada indivíduo. E que cada indivíduo transformado, somados, né, na massa, vai sim, essa sim, vai a longo prazo fazer a revolução social. Caminhamos então para Jesus e posses, onde nós fomos convidados a pensar sobre o que de fato é nosso, o que de fato temos. E a questão das posses materiais, esses apegos, acabam impedindo que nós avancemos na nossa trajetória evolutiva. Por isso, a necessidade de entender o que é de fato nosso. E aquilo que é material nunca é nosso, porque o que nós herdamos e carregamos são as virtudes que desenvolvemos, né? O bem que praticamos. Por fim, o capítulo anterior, o 15º, que terminamos a semana passada, Jesus e Tormentos, onde nós entendemos a questão do tormento, seja ele de que espécie for, como algo, como um resultado, como uma responsabilidade de uma decisão que o espírito imortal tomou e hoje ele assume a responsabilidade, ou seja, nós somos herdeiros de nós mesmos. Foi a questão do capítulo 15º. E agora chegamos, capítulo 16º, no repouso. Repouso, na verdade, né, é o ato ou efeito de repousar, é o descanso. Repouso é a falta de mobilidade, ou seja, a imobilidade, o que está parado. É o sossego, a paz, a tranquilidade. Também nós podemos aplicar isso à terra. Repouso é o estado do terreno que não é cultivado para poder voltar a ficar fértil, né? Quem tem contato com a agricultura sabe disso. Às vezes eu preciso trocar o plantio, plantar uma coisa ou plantar outra para descansar a terra. Então isso é o que a gente chama de repouso. O repouso, ele tem origem no latim, ela é a junção, tem um prefixo re mais pouso. E o pouso é pausare, de pausar. Então, repausare significa, na verdade, né, pausar outra vez. Então, o repouso é parar, ficar pausado, né? Dar um pause, igual no controle remoto. Tem hora que a gente precisa de um pause. Mas esse pause é para quê? E por fim, na verdade, por começo, né? Eu trouxe aqui Jesus meditando, gosto muito dessa imagem, Jesus refletindo, aí eu fico pensando, o que será que Jesus está pensando, né? Ou será que ele não está pensando em algo? Então, eu trouxe essa imagem para representar Jesus e repouso. A mentora, ela vai dividir, né, esse capítulo em 3 partes. A primeira parte, ela vai dedicar à ilusão do descanso, quando nós achamos que estamos descansando, qual a nossa concepção de descanso e a ilusão que a sociedade faz da questão do descanso. A segunda parte é a necessidade do repouso, porque nós temos a necessidade de uma pausa, de um break, né? E, por fim, os conselhos da mentora. A frase que eu coloquei para vocês, e nós vamos começar a ler, mas antes da leitura, nós temos a nossa famosa reflexão de início de capítulo,
que eu vou pedir para o Eduardo explicar de novo, porque nós temos o André, que está começando hoje, né? Então, assim, ele já entende também um pouquinho dessa dinâmica de início de capítulo, de fim de capítulo. Eduardo, a palavra está com você. Obrigada. Obrigado você, André. Então, André, né, e todos que estão começando a partir de agora a acompanhar, a gente tem o objetivo todo início de capítulo é fazer um autodiagnóstico para a gente perceber qual que é a nossa percepção com relação ao tema daquele capítulo e, de repente, também qual que é o nosso comportamento diante daquele tema, para que ao decorrer do capítulo a gente possa ir aprendendo, né, confrontando as nossas crenças para poder perceber também um progresso, a gente poder mensurar e, peraí, será que eu melhorei depois de 4 encontros, depois de um capítulo completo? É essa reflexão que a gente procura fazer. Então, a gente sempre traz algumas perguntinhas para reflexão e, ao fim do capítulo, a gente retorna as mesmas questões para fazer essa análise. Eu vou projetar aqui agora, então, as perguntas que são propostas para hoje. Tá aparecendo para vocês? Quase, né? Estamos vendo. Ok, obrigado. Vamos lá, então. Jesus e repouso. Autodiagnóstico. Aí coloquei uma frase inicial da seguinte forma. Posso fazer uma brincadeira com você? Pode Só aí para começar sobre isso, distrair? pode falar. Eu acho que Jesus aí, ó, deu um Repousado. trato no cabelo, hein? Ah, você viu? Eu acho que esse aí é Jesus depois do repouso, viu? Tá com feição alegre, né? Mais jovem, menos empoeirada. Essa é a ideia. Tá em paz, o negócio que comentou. Mas a primeira frase que eu coloquei é justamente essa reflexão, né? Assim como o sono é essencial para o restabelecimento do corpo físico, o repouso também é necessário ao espírito. A primeira pergunta que a gente faz sempre da seguinte forma, né? A ideia é que a gente possa anotar a nossa resposta, compartilhar aqui quem tiver interesse, para que depois, ao fim do capítulo, a gente retome também para ver se as perspectivas mudaram. Então, a primeira pergunta é: podem ir respondendo, né, escrevendo se quiserem, depois partilhar. Você reconhece a importância do repouso para seu bem-estar integral? Então, essa é a primeira provocação. Qual que é a importância do repouso para o bem-estar integral? Será que a gente reconhece isso? Qual que é o reflexo disso para o nosso dia a dia? Essa é a primeira questão. A segunda questão é: seus momentos de repouso têm sido produtivos para seu refazimento ou ociosos e exaustivos? Então, a gente tem aqui, né, dois opostos. Ou nossos momentos de repouso têm trazido produtividade, no sentido de voltar refeito das energias, das ideias, refeito dessa pausa, assim como a André trouxe a questão da terra, né, para voltar mais fértil, ou tem sido ocioso e exaustivo, a ponto da gente voltar mais cansado do que antes de sair para o repouso. É uma provocação também. E por fim, na escala de 0 a 10, quão proveitoso tem sido, quão proveitosos, né, quão proveitosos têm sido seus momentos de repouso, relaxamento e lazer. Então, juntando esses três, né, os momentos que a gente tira para repouso, para fazer um relaxamento e para lazer, quão proveitosos têm sido esses momentos? A gente tem conseguido, de fato, usufruir o melhor desses momentos? Esse é o questionamento. De 0 a 10, quão proveitoso tem sido para você esses momentos de pausa? Mais um minutinho, quem quiser partilhar pode iniciar, por favor. Uma colaboração que não é positiva. Eu acho que o cansaço mental, ele é o pior cansaço que tem, né? Porque ele não só atinge o corpo, né? Mas também ele fadiga, o conjunto, né? O conjunto da obra, digamos assim. Então, como mesmo a Andrea falou, você dormiu,
acordou e continuou cansado. Então, esse repouso mental, né, ele é necessário, mas dentro de um contexto da própria pessoa se organizar, né? Ela precisa se organizar para fazer esse repouso mental, né? Tem que ter toda uma técnica, né? Leitura, meditação, oração, né? Concentração. Então, tem uma série de ações aí que cada pessoa tem que fazer para conseguir alcançar esse repouso mental. É justamente isso, né? Às vezes a gente pensa que, eu tô dormindo 8 horas por dia, 9 horas por dia, mas acordo mais cansado que se eu tivesse, né, não tivesse dormido. Será que o meu sono tem sido proveitoso, no exemplo do sono? Será que eu tenho feito a higiene do sono, que é tão falado, né, da gente se desconectar de notícias, serenar antes de dormir, e mesmo nos outros momentos de repouso também. Eu dei uma corrida de olho na leitura do capítulo, e eu acho bacana as provocações que a mentora vai trazer, que são bem atuais. Muitas vezes a gente corre para naquela ânsia de ter um momento de lazer, de repouso, só que a gente se permite ali envolver com as situações, acaba ficando mais estressado do que se estivesse no dia a dia. Então, vai ser bem bacana durante esse capítulo a gente perceber e refletir o nosso comportamento, sobre o nosso comportamento, se de fato a gente tem aproveitado esse repouso, aquilo que a gente planeja tanto para poder ter um momento de lazer, de descanso, ou se isso pode ser melhor, mais proveitoso para a gente. Alguém mais quer partilhar? O Márcio quer falar. Eu falo depois. Fica à vontade, Sumar. Perfeito. É de suma importância, Eduardo, você deixou isso assim, mais ou menos explícito, né? A Andrea também, que nós não devemos confundir repouso com ociosidade. Mesmo no momento de repouso, nós temos que trabalhar, nós devemos trabalhar no repouso. O repouso, como eu já li em vários livros, é um momento de você deixar de lado aquilo que te está te deixando exausto, física ou mentalmente. É você deixar de lado aquilo que está pesando sobre você. Então, você pode procurar o repouso de um trabalho físico numa leitura, não é? E nós não devíamos confundir repouso com ociosidade, com paz, com silêncio, né? Então, quando você direciona a pergunta de forma individual, né, você reconhece a importância do repouso, né, para o seu bem-estar integral? Existe essa última palavrinha aí, né, Andréia? O nosso próximo livro, né, vai nos dar realmente o sentido mais amplo da integralidade do indivíduo, do ser, do espírito, não é? Então, no meu caso, eu aproveito o máximo possível, dentro da minha limitação, dentro do meu entendimento, meus momentos de repouso. O momento de repouso, para mim, é aquele momento que eu tenho para comigo mesmo, numa leitura ou num momento de meditação, de olhos fechados, num cantinho sossegado, né? Ali eu repouso, tanto física quanto mental, quanto espiritualmente, né? E a segunda pergunta, né, se nos seus momentos de repouso têm sido produtivos, sem dúvida alguma. Quando esse repouso ele é feito de forma consciente, né, não como um momento de fuga, né, no momento que você está fisicamente cansado, você, entre aspas, arruma desculpa para ficar quietinho, não, eu vou descansar um pouquinho, mas você se ausenta do seu trabalho físico, mas mentalmente você ainda está ligado a ele, você não está repousando, né? Então eu procuro, nesse momento de repouso, realmente repousar, né? Me descansar física, mental e espiritualmente. E é muito bom quando eu percebo que, após esse momento de repouso,
eu volto à normalidade com mais força, mais alegre. Eu percebo que eu estou com a cabeça melhor, né? Então, esse repouso, ele foi produtivo. E quanto proveitoso têm sido seus momentos de repouso, de relaxamento e lazer, ele está me sendo produtivo na medida em que eu consigo realmente repousar, né? Eu tenho para mim que o cansaço físico, eu gosto, sinceramente eu gosto, seja o que for. O cansaço físico, ele é muito fácil de você se desfazer dele. Como a Andrea diz, nada como após um esforço físico, você tomar um bom banho, ter uma alimentação saudável, deitar e dormir. Você se desfaz desse cansaço físico. Por outro lado, o cansaço mental, como o André falou, o mental e o espiritual, ele te deixa marcas muito profundas. É um cansaço que você tem que trabalhar muito, né, nesse repouso para que você possa voltar a uma situação de harmonia, né? Harmonia, eu volto a dizer, em todos os sentidos do indivíduo, físico e espiritual, né? De maneira integral. Então, eu acho que essa nota que eu dou para mim seria alguma coisa entre 3 e 4 ainda, mas é algo que eu já aprendi e busco sempre aprimorar. Quando você estiver em repouso, procure repousar realmente. Não é descansar, não é nada disso. É uma condição de você se desligar e se religar a algo que realmente possa te trazer harmonia, para que você possa vivenciar o seu dia a dia com força, com energia. Era isto. Obrigado. Nós agradecemos. Fica à vontade, André. Por favor. Então, gente, poder responder, eu preciso colocar aqui para vocês. Algum tempo atrás, eu me descobri workaholic. Eu descobri que eu não parava, né? Tinha isso. Agitada, sempre fui muito agitada, muito quero fazer, quero fazer, quero fazer. Eu não consigo, pra vocês terem uma ideia, eu não leio um livro só. Eu não consigo assistir televisão, só assistir televisão, ela me irrita, então eu tenho sempre um livro lá embaixo, porque quando eu perco a atenção eu vou ler, né? Enfim, aí eu descobri isso. Então, eu descobri também que eu tinha... Então, a questão da primeira pergunta, você reconhece a importância do repouso para o bem-estar? Olha, é muito recente isso, eu não reconhecia não, porque eu achava assim, sabe aquela história, eu tenho pressa, muita coisa me interessa, e depois que eu virei espírita, eu pensava assim, eu acho que eu perdi tanto tempo na minha vida que agora eu quero fazer o desconto de uma encarnação só, porque eu queria saber de tudo, ler tudo, tudo eu quero saber, entendeu? E aí o negócio foi, e eu não sobrava, na verdade, tempo para o descanso, é como se, para mim, né, como se descansar fosse um... Aí eu tô falando de descanso mesmo, viu, seu Márcio? Daqui a pouco eu chego no repouso. Descansar, para mim, era perda de tempo. É como se eu não pudesse perder tempo. Por isso que eu falei que eu me descobri uma workaholic. Eu tinha que estar trabalhando em alguma coisa para eu ser produtiva, para eu ser útil. E aí, agora, de uns tempos para cá, quando eu fui mais me dedicando a esse entendimento de mim mesma, tal, eu descobri que a minha mente é agitada e eu tô tentando. Então, assim, hoje eu reconheço a importância do repouso. Não sei se eu consigo fazer esse repouso, mas eu reconheço que ele é necessário. E eu descobri, uma pessoa me falou e me deu um clique, né? Eu era muito cobrada muitas vezes, porque assim, aqui em casa eu tenho meu trabalho, eu tenho que trabalhar, eu sou dona de casa, eu sou esposa, eu sou mãe, e divido
meu tempo com Sarai, né? Com a religião que eu abracei. Porque, como diz meu marido vira e mexe, ele fala assim, mas você vai, quando eu estava no presencial, você vai terça, você vai quarta, você vai sexta, você vai sábado. E sábado eu ficava 3 horas dentro do centro, porque eu fazia o estudo, depois ficava para o passe, enfim. E aí, uma pessoa, eu com essas coisas, eu fiquei pensando e eu descobri, gente. Eu estou me alongando, eu sei, mas eu acho que é importante, que às vezes serve para alguém, né? Eu descobri, Eduardo, sabe o que é? Que esse meu trabalho aqui que eu estou fazendo nesse momento, enfim, em outros momentos, é o meu repouso da alma. Porque o meu espírito, de alguma forma, me reconheceu que eu não consigo pegar e ficar parado. E aí um dia me deu um start, e meu marido comentou alguma coisa, e falou assim, você reclama que você não tem tempo? Por que você vai lá, terça, quarta, quinta, né? Porque eu falei, não, muito pelo contrário, esse é o meu momento de lazer. Então eu comecei a descobrir que eu estava cansada, quando eu ia para o trabalho, eu voltava refeita. Então, assim, como cada um de nós é diferente, eu descobri isso, que eu descanso trabalhando. Na verdade é isso, eu descanso trabalhando. Então, eu estou começando a reconhecer a importância, sim, mas eu ainda não consigo ter esse descanso nesse sentido. Mas quando, eu não posso adiantar o livro, né? Mas quando eu vejo Joana trazer essa necessidade do repouso, que a gente pode ser produtivo, foi o que o Márcio falou, que o André falou um pouco do cansaço mental, quando a gente substitui por outra coisa, eu acho que isso faz sentido para mim. Então eu comecei a me conhecer um pouco mais, porque antes eu me criticava por não me dar o trabalho de descansar. Eu vou dar um exemplo para vocês. O professor tem férias 2 vezes por ano, né? E eu acho que é muito importante a gente não dar conta. Aí tem umas férias mais curtas, que é de julho, que são 15 dias. Essa era ótima, porque em uma semana eu dava uma descansada, na outra eu organizava minha casa com coisas que eu queria fazer e já voltava. As férias de um mês, de janeiro, gente, era terrível para mim, porque passava 15 dias eu queria trabalhar. Eu falava que eu não tinha nada para fazer, que, sabe, eu começava a ficar irritada porque eu não estava trabalhando. Eu vou viajar, dá 1, 2, 3. 3 dias eu fico bem. O quarto eu quero voltar, embora. Porque eu acho que eu estou sem fazer nada. Então, acho que é isso a minha resposta para a primeira, Eduardo. Não sei se era isso que você pensou, mas eu tenho dificuldades, é isso, eu tenho dificuldades nessa questão do repouso, tá? Mas estou buscando porque eu reconheço que ele é importante. Mas eu acho que nós temos diferentes pessoas e, portanto, diferentes tipos de repouso. Que às vezes uma pessoa pode repousar trabalhando, né? Fazendo a segunda, eu prometo que eu vou ser mais rápida na segunda. Se esses momentos de repouso têm sido produtivos, né? Se eu entender o meu repouso como o meu trabalho, para mim mesma e para a doutrina espírita, e para aqueles que dela necessitam, eu acho que sim, porque eu entendo isso como repouso, não como trabalho. Eu acho que eu repouso trabalhando, então eu acho que está sendo produtivo. Como proveitosos têm sido, se for dentro desse entendimento, 7. Obrigada. Bacana, André, a contribuição. Alguém mais quer partilhar? Fica à vontade, pessoal. Eu? Pode falar, Rosane. Fica à vontade, por favor. De todos os comentários, achei assim, extremamente pertinente a cada um, né? E aí me faz realizar o resumo de cada uma dos comentários diante das 3 perguntas. A primeira entendo que nos chama para a gente reconhecer o que nós temos como sensação. Eu estou cansado ou eu estou fatigado, né, mentalmente ou fisicamente. Reconhecer as nossas sensações, reconhecer os nossos sentimentos, reconhecer ao nosso corpo, reconhecer a nossa mente, reconhecer quando a gente, opa, isso daqui
eu posso, né, seguir ou dar uma paradinha. Não? Então, é se reconhecer. A segunda pergunta nos conduz a reconhecermos o que nos traz de cansaço e de repouso. O que me cansa? O que eu posso descansar? Como eu posso descansar? De que forma me traz esse descanso físico e mental? Se nós formos perceber quando o físico a gente reconhece muito mais rápido. Mas o mental, quando realmente nós encontramos, cada um de nós, né, vai perceber o que nos traz de descanso, que atitudes, que sensações nos traz de descanso, como cada um falou, né? O exemplo, André, quando ela vai para o centro, quando eu estou brincando com meu filho, ele, vamos brincar de bola. Para mim, vamos brincar de pira-pega dentro de casa, esconde. Esse momento, para mim, é de descanso. E aí é quando a gente percebe que o físico também descansa. Então, cada um de nós vai perceber o que faz com que a gente tenha esse descanso, né? E a terceira, eu acho que eu já estou próximo também ali do 6 e do 7. É isso. Muito bom. Quem mais quer partilhar? Vou aproveitar, então, vou fazer minha partilha enquanto mais ninguém se manifesta. Gostei de todas as falas também, igual a Rosane falou, a gente vai se percebendo e vai vendo a diferença no outro também, né? Porque às vezes o que é cansaço para mim, motivo de cansaço é descanso para outras pessoas, ou o contrário também. Às vezes o que dá prazer para mim no repouso, de fato, pode ser um desafio, né, André? Como você comentou. E o seu Márcio falou uma coisa bacana sobre a questão da fuga, né? Muitas vezes a gente vê o repouso, o momento de descanso, pelo menos, como uma oportunidade de fugir. Então, fugir da rotina, a gente às vezes mira sexta-feira como se fosse a salvação, o fim de semana, reza por um feriado, de repente chega o feriado, passa, a gente não descansa nada, porque só ficou na inércia, ficou ocioso, deixou de fazer aquilo que faz no dia a dia, mas não fez algo que gostaria de fazer, né? Talvez eu tenha muito trabalho amanhã, por exemplo, que será feriado, eu tenho muito trabalho no sentido de organizar minha casa, fazer alguma coisa que eu preciso fazer, que está pendente, mas eu posso estar repousando, porque eu estou conectado. E é justamente o que eu coloquei aqui como observação, que é estar presente para mim, né? Então eu vejo o repouso como uma oportunidade de estar presente. Então, mesmo que eu esteja trabalhando, é importante para mim que eu esteja no aqui e no agora. E de repente com algo que eu escolhi fazer, não que eu tenho que fazer. Não que eu tenha porque a situação me impõe, mas porque eu escolhi fazer. Então, esse estar presente me remete muito a repouso. E eu penso que tem que ser produtivo para nós, né? Então, quão produtivo tem sido seus momentos de repouso? Igual a André do exemplo de estar trabalhando, de estar em exercício, mas eu penso que se ela consegue, quem consegue dessa forma ter o repouso com outras atividades, que seja produtivo no sentido de ter essa paz, ter essa conexão, de se perceber. Eu penso que o repouso ele traz isso pra gente, porque a gente encontrar motivos, e eu volto mais motivado quando eu estiver na rotina, quando eu estiver naquilo que eu preciso fazer, onde eu estou mais estressado, por exemplo. E com relação à escala para mim hoje, seria, eu diria que 3, porque o repouso para mim é muito voltado à parte do estar presente mesmo. Eu gosto muito da meditação, por exemplo. Se eu deitar no horário de almoço para descansar, se eu tirar um cochilo, beleza. Mas se eu colocar uma música, som da natureza, instrumental, e focar na respiração, eu estou conectado comigo mesmo. E aí eu deixo de lado todo o resto. Eu estou presente por completo. Isso me traz a paz. E em alguns momentos me traz reflexão também, que é o que eu sinto que preciso muitas vezes. Quantas vezes eu deito para dormir e não consigo descansar, não lembro de sonho, acordo mais cansado, por quê?
eu não fiz aquela higiene mental. Então, os minutos antes de dormir para mim são sagrados, que eu gosto de ouvir alguma meditação guiada, alguma leitura, conteúdo que me ajuda a reconectar mais. Então, por menos tempo que seja, é muito proveitoso para mim. E a minha nota agora é 3, porque embora eu saiba do bem-estar que isso me proporciona, eu faço muito pouco. Normalmente, quando as coisas estão apertando, eu não tenho mais o que fazer, eu busco na oração, busco nessa meditação, ou também quando as coisas estão muito propícias. Tá uma paz, tá uma coisa muito gostosa, assim, eu vou lá e vou apreciar. Mas na correria do dia a dia, eu vejo que é muito raro a gente ter momentos, assim, propícios, né? Então, eu penso que eu preciso exercitar para ter mais momentos assim, para fortalecer. E eu, às vezes, prejudico o meu sono, porque eu fico muito o sono no sentido assim, do descanso mesmo, envolvendo a parte do repouso, de ter esse momento em silêncio, e até o sono, como eu vejo como repouso do corpo físico. Eu prejudico muito porque à noite é que sou mais ativo, mais alerta e sou mais produtivo à noite. Então, às vezes, eu sacrifico porque eu não quero deixar aquela oportunidade de fazer aquela coisa gostosa que estou fazendo, aquela criatividade que me vem à noite. Então, é algo que acaba sendo prejudicial. Por isso, a minha nota é 3. E eu espero, ao longo do capítulo, me comprometer e melhorar um pouco mais essa média aí. É isso. Alguém mais quer partilhar? Ô, Eduardo, só comentar uma coisinha que você falou. Sim. Eu também sou assim, eu sou muito ativa à noite. Aí, falo que eu fui muito feliz, Deus me ajudou muito na minha profissão, que eu consigo fazer isso sem prejudicar meu sono, porque eu não preciso acordar cedo. O problema é isso, quando você é ativa à noite, você tem uma profissão que não te permite que você aproveite amanhã, né? Amanhã eu falo que eu sou igual, sabe aqueles répteis, né? Que precisa do sol para. Parece que eu acordo lenta, assim, eu sou devagar, então não me apresse de manhã. Mas à tarde e à noite eu sou elétrica. Então, às vezes, Eduardo, você precisa pensar na tua profissão para se adaptar ao seu estilo. Realmente, André, eu fico pensando, eu penso assim, o meu serviço ideal, né, seja eu empreendendo ou qualquer serviço, é o que eu possa apreciar todos os dias o pôr do sol, porque parece que quando o sol se põe eu acordo. Então, assim, sabe aquela coisa gostosa? Nossa, é muito bom. Então, de repente, eu preciso me movimentar em direção a isso, né, para ter esse bem-estar, respeitando a noite de sono, que é importante, né, mas de repente mais para tarde e para noite do que de manhã, que a gente fica naquele estresse porque tive que acordar cedo, é duro para mim e tô com sono porque deitei tarde, por que não organizar essa rotina na medida do possível? Então é bom para o corpo físico, para o mental e todo o resto é beneficiado também. Às vezes falta essa intervenção, essa reflexão é bacana. Obrigado, André. André, pode falar? É interessante como cada pessoa é um universo, né? Cada pessoa funciona de um jeito, né? Eu falo até brincando que eu tenho um ciclo arcadiano da galinha, porque se eu olhar, abrir meu olho e ver a claridade da manhã, pronto, não durmo mais. Da mesma forma que chega no final da tarde, que o sol está se pondo, parece que a bateria, ela simplesmente acabou, né? É impressionante isso. E não sei se isso é mal de André, né? Ou de Andréia. A gente começa o dia assim bem lento, né? Bem lento mesmo, e vai da tarde vai acelerando, mas o meu assim, eu acelero tão rápido que depois acaba. Acaba a pilha, vai esgotando. A minha só acaba meia-noite, André. Não, eu tenho dificuldade para dormir também, né? Eu não consigo me deitar e dormir cedo, né? Apesar do sol se pôr lá, de ficar com a energia baixa, mas é difícil dormir cedo, né? E o sono, para mim, é um negócio interessante, porque o estado de alerta é muito forte, né? Não sei se é porque eu tenho filho pequeno ainda, né? Então, o meu estado de alerta ele é constante. Mas eu puxo um pouco do Eduardo aí na questão da produtividade noturna, né? À noite parece que é o momento mais fácil de se concentrar, né? Quando parece que as vibrações do mundo, né? As vibrações que eu digo, as poluições do mundo, quando elas diminuem de intensidade,
Parece que a minha vibração pessoal, ela flui melhor, ela sintoniza melhor. Então, na madrugada, eu fico assim mais, consigo me concentrar melhor, né? Tanto para pensar, como para meditar, ou como para fazer leitura, coisa que eu não consigo muito de dia, parece que do dia dispersa muito, né? Parece que tem muito ruído durante o dia, né? E a gente fica assim meio disperso, né, nas ideias, ou é muita informação que chega e a gente não consegue manter assim um foco, né? Mas é como eu falei, é um universo, cada pessoa é um universo diferente, né? E o que é bacana é a gente estar fazendo aqui essa reflexão para tentar nos conhecer, né? Porque é isso, porque às vezes a gente não tem esse tempo, né, Eduardo? Então é muito bom você trazer esse autodiagnóstico, mas muitas vezes a gente não para refletir sobre nós mesmos, sobre isso. A gente fica cansado, não sabe por quê, mas também não se pergunta se a gente está descansando, o que a gente está fazendo. Então eu acho muito proveitoso esse momento que a gente tem, apesar, assim, a gente sabe que nem todos falam, e tem aquelas pessoas que vão assistir que também não está falando, mas eu acho que enquanto a gente está falando aqui, colocando, as pessoas vão se identificando. Isso que é bacana. E também conversando consigo mesmo, né? Ou se identificando, dizendo, não, eu não sou assim, eu sou assado. Rosane? Só para situar o André, o Sarai, André, o centro espírita ao qual eles são frequentadores lá. E eu conheci a Andréia com a Margarida, é um lugar muito lindo. Eu fico assim, não sei se ainda existia até antes da pandemia, né? Que no momento da palestra ficava lá nos fundos um rapaz tocando piano. Houve uma época, sim, mas agora, recentemente, não. Até uma vontade que a gente tem de encontrar pessoas, viu? Para isso, porque se desfez e não temos quem toque. Até eu estava com um plano aqui, que meu filho toca violino, né, e toca piano. E eu falei para ele que eu ia preparar ele, a gente já estava até treinando umas músicas para ele fazer isso, quem sabe, né? Mas ele é muito tímido, vamos ver. Lindo, lindo, lindo. Eu me arrepiei toda quando eu vi aquele momento. Muito lindo. Eduardo, Oi. eu não sei se você vai querer falar mais alguma coisa. Eu tinha pensado, pedir permissão para vocês, né? Pode. Para a gente ler pelo menos uns 2 pedacinhos, porque aí a gente tem umas coisas para pensar durante a semana. Excelente. Assim, O que você complementando o acha? que você tinha falado, acho bacana fazer leitura para direcionar mesmo. E é bacana você falar sobre a importância de a gente se autodiagnosticar, porque foi por isso que surgiu esse momento, né? A gente pegava e falava assim, mas será que eu mudei? Será que eu melhorei do início ao término do capítulo? E então é uma reflexão que a gente faz, porque acho que o objetivo desse estudo é nos aproximar tudo isso da nossa realidade, né? De Jesus para nós, da fala de Joana para nós, do nosso dia a dia. E quando a gente tem essa oportunidade de dialogar aqui, espera aí, eu sou assim, meu colega é diferente, a gente vai percebendo, e até mesmo para perceber quem convive com a gente no dia a dia. Espera aí, eu sou diferente, então eu tenho que respeitar. Eu a gente falou, André, do exemplo sobre questão de horário, né, de acordar a tal horário. Então, assim, é algo que a gente consegue trazer para a realidade e entender as diferenças, entender a si mesmo, principalmente a si mesmo, essa reflexão. Mas eu também fico muito feliz com esse diálogo, com esse momento que a gente tem de autoconhecimento. André, fica à vontade para a leitura, então vai ser bem proveitoso para a gente. Obrigado pelas partilhas, pessoal. Nós que agradecemos a sua colaboração, a sua disposição de estar nos ajudando, Eduardo. Imagina. Então, eu vou apresentar para a gente fazer, eu vou fazer uma leitura de uns 2 de uma vez, para a gente comentar, só para a gente poder ficar durante a semana com algo para pensar um pouco, né? Senão, o Ronaldo não tem trabalho, ele vai estar assistindo depois, para dar trabalho para o Ronaldo fazer reflexão, né? Esqueci, Rosane, de pôr no grupo Me Cobra. Por favor. Que eu esqueço.
passa, tô te Não falando. tem problema, não. Tá, a gente entra, né, no mesmo, é o mesmo de sempre, né? Não, mas a gente tem um grupo lá, por exemplo, a Magali coloca frases de Joana durante a semana, alguém coloca alguma reflexão. Essa reflexão, o Ronaldo prepara uma imagem para a gente, então, assim, Resumo. é Legal. nesse sentido. Então tá, vou cobrar. Bom, gente, vamos ver o que Joana vai nos dizer aqui no início. Eu vou ler porque, assim, não tem muita reflexão, eu acho que tem um finalzinho só que a gente vai pensar. Há no homem sempre presente um imenso desejo de repousar, espairecer, sair do trabalho, refazer energias. Então, ela está fazendo uma afirmação. Nós aqui, encarnados, o homem, nós temos esse desejo do repouso. Por que será que nós temos desejo do repouso? Já já a gente discute isso, vou ler mais um pouquinho. Programas de férias se sucedem em todas as quadras do ano, com excursões, esportes, divertimento. Quem reside nos campos deseja viajar às cidades. Quem trabalha nas montanhas busca as praias. Quem vive nos trópicos anela pelo frio. E as recíprocas também são verdadeiras, né, gente? Então, quem está no calor quer ir para o frio, quem está no frio quer ir para o calor. Quem está na montanha quer ir para a praia, quem vive na praia quer subir as montanhas, quem está no campo vai para a cidade, quem mora na cidade quer se desvencilhar das coisas da cidade e ir para o campo. Então, esse desejo de repousar, muitas vezes, vai nos trazer, Joana não falou, mas aqui eu já estou provocando vocês, uma certa preguiça, né? Muitas vezes a gente tem preguiça de certas coisas que nós sabemos que vai nos dar trabalho. É por isso, psicologicamente, que muitas vezes a gente se compraz nos nossos velhos vícios, porque para estar nos vícios, nós não precisamos de esforço, vocês concordam? Porque já estamos acostumados a fazer assim, não exige muita energia. Agora, para eu trabalhar esses vícios e transformando esses vícios em virtudes, que é o que a doutrina espírita chama de reforma íntima, nós necessitamos de quê? De doses extras de energia, e isso nos cansa. Deu para entender? Então, assim, o homem, a princípio, tem esse desejo do repouso. E aí, Joana vai trazer isso no dia a dia das pessoas. Isso. E o que seria esse programa de férias, né? Esse descanso. Não tem nada a ver com isso que a gente estava falando até agora. Para a maioria das pessoas é o quê? Ir para excursões, praticar esportes, ficar no celular, jogar, se divertir, né? É um divertimento e não um repouso. A febre das viagens toma conta das criaturas. Aquele que não realiza, né, essas viagens, ele vai sentindo-se diminuído, marginalizado, sem status social. Eu trouxe aqui uma menina fazendo uma selfie aí da sua viagem, por quê? Porque esse sem status é muito importante para a gente pensar quantos vão fazer uma viagem, ao invés de aproveitar essa viagem para se reconectar, para se reenergizar, a preocupação não é a viagem em si, mas mostrar que ele está viajando. Deu para entender a questão? Então, assim, não é o viajar para repousar, mas o viajar como um status social. Isso é preocupante e Joana já está nos trazendo isso. E olha que esse livro, acho que é da década de 90. Deixa eu ver se eu... Agora eu não estou com ele aqui, mas acho que ele foi escrito na década de 90. Depois eu confirmo para vocês. Aqui, ó, isso mesmo, eu errei por um ano. Quase década de 90, 1989. Então, se ela estivesse falando agora, mais ainda, né? Porque as redes sociais, o que elas fazem? Elas trouxeram uma vitrine, então a pessoa ela vai viajar para tirar uma foto. Olha só que coisa mais
você acaba deixando de aproveitar o momento para poder tirar foto. Quantas vezes a gente vê pessoa que vai num restaurante e tira foto da comida que está comendo? Então, se aquela foto é para quê? Ela foi comer aquela comida para quê? Para estar com as pessoas e para saborear. Não é para mostrar para ninguém aquilo que ela comeu ou deixou de comer, ou que ela está no restaurante X ou no restaurante Y. Eu queria saber o que vocês acham disso, E a né? moda, Oi, e a Rosane. moda agora da mesa posta. Então, aí Eu a tô falando, e a questão... moda agora da mesa posta? Então, a questão que se coloca é essa, né, Rosane? Nós estamos... Porque fazer a mesa posta, bonita, na sua casa, para você aproveitar com a sua família, joia! Mas agora, se você for fazer aquela mesa só para tirar a foto e mostrar que você tem aquela mesa, aí algum desvio tem, vocês concordam, gente? A gente está querendo vender uma imagem que não é para nós. Isso é fuga de nós mesmos. O interessante que está falando é que esse mundo moderno, né, essa era que vivemos, as pessoas, principalmente as mais novas, elas estão sendo criadas num ambiente de necessidade profunda de autorrealização com base na imagem que ela vê do próximo, né? E a gente percebe que há, como você bem falou, uma fuga, né? Uma fuga para talvez um mundo imaginário ou um mundo irreal, né? Dessa situação em que a pessoa quer se colocar em algo ou em algum momento que talvez não exista ou que ela busque dentro desse momento ou dentro desse algo uma realização pessoal. Muitos de nós aqui lembramos, né, pela nossa idade já avançada, digamos assim, que antigamente, quando nós viajávamos com nossas famílias, né, nossos pais, irmãos, e que tirávamos os retratos, eles só eram revelados depois de um certo tempo, eles ficavam guardados dentro de um álbum, numa prateleira distante, e que servia, né, como um momento como posso dizer assim, de contemplação, quando recebíamos visitas. Lembrança? E aí sim compartilhávamos aqueles momentos que ficaram guardados como memória, né? Guardados como memória, tá? E não como necessidade de afirmação, né? Então, é preciso, como você bem falou, quando a gente vai para um lazer ou alguma coisa, uma férias, por exemplo, né? Que a gente se conecte a aquele local, que a gente se conecte àquele momento. E que se a gente se desconecte do mundo, né, que é um mundo, digamos assim, que não é um mundo real, né, é um mundo assim muito imaginário, né, um mundo criado pelas pessoas e não um mundo que a gente realmente vive, né? E faz parte desse contexto que justamente esse repouso que a gente precisa, né, é quando tira essas férias, é que também tem esse repouso, né, dessa limpeza, digamos assim, né, da gente chegar num local que a gente tem aquela vontade de ir ou de conhecer, mas que a gente chegue nesse local e a gente se desconecte daquele mundo que a gente vive para se conectar nesse mundo que a gente chegou, nesse local que a gente chegou, para a gente absorver daquele local as energias boas que ali estiverem, né? Ou até mesmo para a gente conhecer coisas novas, viver coisas novas, né? E essa falta desse equilíbrio, né? Exatamente, André. É isso. Olha só quanta reflexão a gente tem nesses parágrafos, né? Quanto a gente está fugindo dessa realidade. Ou seja, então, quando tiramos férias nesse sentido, quando viajamos, será que nós estamos realmente descansando? Gustavo, você levantou a mão em algum momento? Não, levantei sim, André. É que Você eu ia quer comentar, falar? Pode falar. é que o André falou, é a minha realidade, né? Eu conheço várias pessoas, eu pedalo, e quando a gente vai para Aparecida,
são 300 quilômetros de bicicleta. E muitas vezes foi eu e minha esposa, a gente não lembra nem de tirar foto. E o pessoal, eu brinco, tem uma turma que vai aqui, se anda 10 quilômetros, tira 3.000 fotos, né? A gente só lembra de registrar esse momento quando a dona da pousada pede para a gente tirar foto, no caso, como propaganda pelo caminho de Aparecida e pelo caminho da propaganda da pousada, né? Porque a gente vai para refletir, para você descansar a cabeça, aproveitar a paisagem, que são 300 quilômetros por trilhas, estradas de terra, fazenda, né? E o que o André falou é a realidade hoje. Os jovens não têm isso como nós tínhamos na minha época, né? Eu tenho 51 anos. Esse negócio é tirar foto, você tem que juntar dinheiro para você revelar, ainda queimava as melhores, você botava o dedo, se abrisse a câmera, né? O filme. Então tinha todo um projeto para você guardar as fotos de recordação. Não tem aquele negócio de momento, como usam os jovens, que é apenas o quê? Mostrar aquele momento que está passando. Que na realidade não aproveitou nada, não curtiu as férias, porque ficou preocupado tanto com fotos, que a gente vê na televisão, quantos acidentes de pessoas foi tirar selfies, não viu onde que tá, cai no precipício, cai no penhasco, cai em alguns lugares. Eles não aproveitam os momentos, vão em show, fica só vendo, você só vê celular na frente, você não curte o show, né? A gente tem um celular hoje que a gente se tornou um vício, mas eu acho assim muito estranho isso, essa situação de a gente não saber aproveitar o tempo. Eles querem aproveitar de uma forma mostrar para os outros uma coisa que não é. Tem uma fala do Rossandro Klinger, de um amigo dele, que ele conta que estava um amigo dele com a esposa, né, vivia discutindo, aí teve uma hora que tirou foto, o Rossandro Klinger contou, né, que esse amigo tirou foto, sou um lugar lindo, com a pessoa maravilhosa, tomando um vinho maravilhoso, o que mais que precisa? Aí o Rossandro é muito amigo dele, mandou uma mensagem, se você estivesse bem, você não estaria com a mão no seu celular nesse momento, você estaria com a mão no outro lugar. E é verdade, hoje eles querem saber de fazer selfie, acabou. Exatamente. Né? Então eu acho assim, os jovens hoje têm um desperdício de tempo. Né? Eu não sei quem que falou que é da noite. Para mim, à noite, eu apago, eu desligo. Não consigo, queria ser da noite, mas eu não dou conta. Chega 10 horas, 11 horas, a minha pilha já está fraquinha, pior que de bateria de celular, que você está precisando. Não vai. Chega 6 horas da manhã, eu acordo, já... acho que foi o André que falou, bateu a luz, acordou, tchau. Mas à noite, para mim, não dá. Quer dizer, o dia, eu aproveito o dia, à noite eu já não aproveito tanto. Né? Eu tenho meu horário de estudar, tenho meu horário de fazer minhas leituras, tudo na manhã. Faço as minhas leituras na parte da manhã, a partir das 6 horas, faço até às 7 horas, faço as minhas leituras e tal, faço meus estudos. Aí à noite eu faço os estudos que eu tenho com a gente, né? Com a Andréia, com o Marcelo e os demais. Mas os jovens não sabem aproveitar. Só isso, Andréia. Obrigado, boa noite. Obrigada, Gustavo. Eu só queria fazer um convite. Vou terminar de ler as 2 últimas frases, mas queria fazer um convite para nós, assim, essa semana. Tanto na fala do André quanto na fala do Gustavo, a gente viu os jovens, né? Mas será que são só os jovens? Aí é para a gente pensar aí. Será que a gente também não tem esses elementos, né? E aí cada um reflete aí com a sua consciência e vamos ver qual vai ser a resposta semana que vem, tá? Tá vendo, Rosane? Eu não sou psicóloga, mas às vezes, de vez em quando vem umas perguntas. Ei, mas o mentor espiritual tá só soprando, né? É isso aí. Que é isso, às vezes a gente fala assim, o outro, mas e eu, né? Então vamos lá, ó. Você quer falar, Fernando? Pode falar. Não, é que essa questão de idade e tudo mais, é uma coisa que eu vivo pensando, converso com os amigos, minha esposa, tudo. Eu tenho uma filha de 10 anos, aí nós fomos viajar a última vez agora, antes da pandemia, aí você vê exatamente, é foto, é isso, é aquilo. Mas se você perguntar para ela adorou. Acho que é o momento de cada um.
a coisa mais fantástica você ter um celular hoje, poder tirar 2.000 fotos. Já pensou gastar dinheiro para 2.000 filmes, e o filme cortado, e aí a luz, e você perder tudo isso? Eu passei por isso, né? Estou na fase de transição tecnológica. Então, tem coisa que realmente eu acho importante é você saber usar o que você tem, né? E não dá para cobrar eles, porque quando eu era menor, eu não tinha a experiência que tenho hoje, né? Então, eu acho muito relativo. Se perguntar para as crianças, eu não sei se isso daí vai ser ruim para elas e tudo mais, né? Mas é a realidade deles hoje. Eu brincava na rua, eu jogava bola na rua, né? Hoje, eu sempre morei em casa, né? Hoje, eu mudaria, eu moraria num prédio, porque eu tenho essa minha filha, eu não posso deixar ela na rua brincar. Ou ela vai ser assaltada, ou vão raptar, ou muito carro. Na minha época, não. Essa hora aqui eu estava na rua, jogando bola. Então, você vai para apartamentos, é outra situação, é outra realidade, né? Então, hoje eu tenho sobrinhos que moram em apartamento, cara, eles não param, eles aproveitam, eles não desperdiçam tempo, não. Falta tempo para eles. Agora, eles têm videogame. Quando eu era pequeno, eu não tinha videogame, mas tinha gente na rua que tinha. Eu queria o videogame dele. Eu queria o All-Star dele. Porque eu vivo numa sociedade que valoriza o que você tem, não o que você é. E aí é questão de criação, né? Se você for criado, né, valorizando essas coisas, não tem jeito. Você pode morar na favela, você pode morar onde você for, você vai dar valor. Então, acho que é uma questão também da educação que você tem, né? Então, te jogam as coisas e você vê o que você faz com isso. Obrigada, Fernando. Vou só ler aqui, porque nós estamos estourando nosso tempo. Vou ler esses dois aqui e faço a minha reflexão para a gente fechar. Então, a mentora continua assim, por extensão, todos. Tá vendo que ela não tirou? Todos desejam realizar o seu plano alternativo de esparecimento e descanso. Todo mundo pensa. Agora, como vai descansar é que tem diferença, né? Um grande número de pessoas se entrega a trabalhos esfalfantes durante o ano para economizar e realizar o seu sonho nas férias. Olha só, eu só vou ser feliz nas férias. Aí eu passo 11 meses no sacrifício trabalhando. Ao invés de se realizar no trabalho, eu faço, sim, sacrifícios para gastar tudo nas férias. Então, será que esse modo de vida está correto? Está me trazendo descanso? Eu estou propiciando minha saúde integral, né? Como disse o Eduardo? Então, a minha reflexão aqui para a gente, viu, Ronaldo, que vai nos assistir depois, é que a gente pense durante essa semana qual é o nosso desejo de descanso. Porque está falando, todos desejam. Então, todos inclui eu, né? Concorda? Senão ela tinha falado assim, todos, exceto a Andréia na Terra, tem isso. Ela não disse exceto, então inclui eu. Então, eu gostaria que a gente pensasse assim, qual é o meu desejo de esparecimento e descanso? O que eu penso sobre isso? O que eu quero fazer para isso? Essa é a reflexão. Gente, já passamos por demais, né, do tempo. Eu agradeço a vocês. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, o lar de vocês, e que vocês tenham uma ótima semana, um ótimo feriado amanhã. Grande beijo. Até semana que vem. Deus abençoe, Jesus cuide e os espíritos amigos inspirem. Amém. Amém. Boa noite. Boa noite, noite. classe. Amém. Até semana que vem. Muita luz e paz a todos. Até.